No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, Paulo diz que tinha um espinho na carne e que por diversas vezes clamou a Deus para que esse espinho da carne dele fosse tirado. Mas Deus disse para ele, a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, ele tem um espinho na carne, como todo mundo sabe. Por diversas vezes ele clamou a Deus e pediu para que Deus livrasse ele desse espinho, desse forças a ele para ele se libertar desse espinho. E a palavra de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quem que não tem um espinho na carne? Quem que não fraqueja? Quem não tropeçar em uma coisa, tropeça em outra. Quem não tropeçar no mandamento, tropeça em outro mandamento. Quem que não tem a fraqueza? Eu vi grandes pregadores, como o Dr. Billy Graham, que ele disse que ele tinha uma fraqueza. E todas as vezes que ele fazia uma grande pregação, ele tinha uma equipe que ele colocava embaixo do púlpito, para que quando ele descesse, essa equipe dissesse para ele o seguinte: o senhor é fraco, o senhor não é digno, o senhor é pequeno. Então, para que ele não se exaltasse, esse homem fazia isso. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, ao contrário de muita gente que vive achando que é forte, achando que é digno, que é ele que faz tudo, que é ele que resolve tudo. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, aí o poder de Deus se manifesta. Se você for ver os grandes homens, a grande maioria deles disseram que um disse: eu sou o menor da casa do meu pai, outro disse: quem sou eu, não sou digno, outro disse: eu não sei falar. Então, cada um que disse alguma coisa desse tipo. E quando Deus encontra uma pessoa que reconhece que dele mesmo ele não pode nada, que vai se esforçar, mas que dele mesmo não pode nada, então Deus usa, Deus opera, Deus faz maravilhas, Deus faz prodígios. Porque quem tem que ser glorificado é Deus. João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o nome dele seja glorificado, que ele seja exaltado, que ele seja lembrado. Convém que o milagre seja em nome de Jesus e não no nome da gente. Existem pessoas que querem o mérito pela alma que ganha. Existem pessoas que querem o mérito pelo milagre que faz. Existem pessoas que querem o mérito quando um culto é abençoado e o Espírito se faz presente. Quando, na verdade, todo poder provém de Deus, toda glória vem dele, toda majestade vem dele. E tudo que o homem tem que fazer é se colocar no lugar e dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. É tudo que Deus precisa. É de alguém que se disponibilize, é de alguém que reconheça que não sabe nada, que é pequeno. Né? A gente se preocupa muito. Eu já subi em alguns púlpitos algumas vezes. Não tenho muita experiência de grandes igrejas, mas
Já subi nos púlpitos algumas vezes e eu quero dizer para você que eu nunca subi num púlpito para não tremer, mesmo que tenha 10 pessoas dentro da igreja. Eu tremo, porque eu entendo que se Deus não me der nada, eu nada vou ter para entregar à igreja. Se Deus não me der nada, eu nada vou falar. Então é necessário que a gente receba o pão do céu e distribua com os famintos. E se alimente também, esse é o correto. Você distribuir com os famintos, vai sobrar alguns cestos e você vai se alimentar daqueles cestos que sobrou. Convém que seja assim. Agora, a palavra precisa ser pregada em tempo, em fora de tempo. As pessoas que a gente acha que deve escutar e as pessoas que a gente acha que não deve escutar. Tem que ser pregado. Até mesmo porque eu não tenho o poder, nem ninguém tem esse poder, pelo menos homem não, de colocar uma semente no chão e tocar com a varinha mágica e essa semente simplesmente crescer ou nascer. Não temos. O que a gente tem é a semente. A semente foi nos dada. Então a gente tem que colocar essa semente na terra, adubar essa semente, regar essa semente, e Deus que faz a vida surgir da semente morta, vai fazer essa planta crescer. Então eu tenho visto muita gente que outrora foi julgado sem importância, sem valor, e que Deus transformou, mudou, e que Deus usa, e que Deus faz grandes coisas na vida dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Então Deus escolheu o fraco para confundir o forte, o pobre para confundir o rico, o grande, o pequeno para confundir o grande. E Deus trabalha dessa forma. Não importa o quão grande ou quão pequeno você é. Se você se colocar nas mãos de Deus, à disposição de Deus, com toda certeza, Ele vai fazer com você coisas que ninguém vai entender e que vão ficar pensando: como assim? Nem falar direito sabe? Não tem nada de bom? Mas Deus faz dessa forma. Deus quer te usar. Amém.